Olá, meus irmãos, graça e paz para todos nós. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E veja, meus irmãos, que coisa mais linda. Hoje o que Deus vem falar para nós de duas pessoas maravilhosas, dois modelos, dois testemunhos que nós precisamos de conhecer mais a fundo. Mas aqui nós vamos falar algumas coisas, mas é só um começo, porque a história deles, esses dois, é maravilhosa. A vida deles é maravilhosa, um exemplo, e é o que a gente precisa de aprender para poder seguir. E veja, nós precisamos de ser Paulo, nós precisamos de ser Pedro dentro da igreja, não é? Dentro da nossa igreja e dentro da nossa igreja doméstica também. Hoje Deus quer te convidar e quer me convidar a seguir o modelo dos apóstolos, né? Tem lá na primeira carta de São Pedro, Deus fala para nós assim, fala para o clero, mas hoje nós temos consciência de que nós também somos os apóstolos dentro da nossa igreja doméstica, dentro da nossa casa. E ele fala assim: velai sobre o rebanho que vos é confiado. Veja, velai sobre o rebanho que vos é confiado, não como dominadores, mas como modelos, como exemplo. E é isso que nós queremos ser. E veja a palavra de hoje, esse final de semana tão rico para nós. Nós estamos fazendo o terço pelos sacerdotes, pelos padres, e eu te convido a rezar também o terço pelos padres, pelos sacerdotes, e também por todos os apóstolos, todos os discípulos, todas as pessoas que se colocam na posição de pastores do nosso rebanho, pastores do rebanho que Deus confiou a cada um de nós. Todos nós. Procura direitinho aí que você vai saber quais são as ovelhas que Deus colocou para você pastorear. Quais são as ovelhas que Deus colocou para você cuidar. E a palavra de hoje, ela está no Evangelho de São João, capítulo 21. E lá diz que, vamos começar, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus se manifestou aos seus discípulos e depois de comer com eles, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E veja, meus irmãos, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E veja, meus irmãos, aqui, quando Jesus pega Pedro para essa conversa, ele pega Pedro com o coração ferido, com o coração machucado. Pedro era aquele que caminhou com Jesus. Pedro viu os milagres que Jesus fazia. Pensa, como um grande amigo, imagina, vamos colocar o nosso pé no chão. Sempre Deus me faz fazer esse dínamos, esse movimento.
Graça, coloca o seu pé no chão. Imagina aí que você tem uma grande amiga, um grande amigo. E este amigo, ele é um amigo especial. É um amigo que é capaz de dar a vida por você. É um amigo que é capaz de sofrer tudo quanto é tipo de humilhação, de injustiça, mas para defender o teu nome, para te salvar, para te curar, para te tirar desse buraco fundo que você se encontra. Pensa bem, pensa como aquele melhor amigo que caminha do seu lado. Esse seu amigo é tão poderoso, ele está tão perto de Deus. Você um dia fala, tu és o Messias, o Filho do Altíssimo, o Deus vivo, o Filho do Deus vivo. E você é capaz de acompanhar, ver este amigo ressuscitando um morto, Lázaro. Você estava com ele, do lado dele, quando ele ressuscitou um morto. Quando ele tocou nos olhos daquele cego e arrancou aquela cegueira, fez com que aquele cego voltasse a ver. Você caminha com um amigo que ele é capaz de tocar naquele jovem, quando a sua mãe estava levando já para ser sepultado, e falar, levanta-te, jovem, levanta-te, jovem. Você que caminhou com Deus quando aquela mulher que era marginalizada, ninguém dava nada por ela, aquela mulher do fluxo de sangue, ela sofria há mais de 12 anos com aquela doença, marginalizada. E você caminhando lá com o seu melhor amigo, aquela mulher tem a ousadia de tocar na ponta, na orla do manto de Jesus. Na orla, ela tocou na pontinha do manto de Jesus. E ela foi, e Jesus falou naquele momento, quem me tocou? Quem me tocou? Todo mundo estava encostando nele. E você mesmo, Pedro, muitas vezes ainda falou assim, meu Deus, mas comprimido por essa multidão, todo mundo está te tocando. Ele falou, não, alguém me tocou diferente. Muitas vezes, meu irmão, aqueles que caminhavam com Jesus lado a lado, não se abriam para a cura. E aquela mulher que estava distante, marginalizada, com a sua doença, com a sua ferida há mais de 12 anos, pela fé, ela tocou na orla do manto de Jesus e foi curada. E meus irmãos, você vendo tudo aquilo, imagina, vamos continuar na nossa imaginação. Imagina você andando com aquela pessoa e você, quando tem a oportunidade de se levantar e ficar lado a lado na hora da dor de Jesus, você simplesmente o nega. Então, Jesus aqui, o que ele quer dizer para nós? Muitas vezes Deus fez tanto milagres na nossa vida já, e nós, na hora que nós precisamos de defender o nome dele, nós somos omissos, falhos, fracos. Mas ele é um Deus que nos perdoa. E Jesus, naquele momento, ele foi atrás de Pedro para perdoar Pedro, curar o seu coração ferido, seu coração machucado. E ele, do jeito que ele foi negado 3 vezes antes que o galo cantasse, ele também perguntou para Pedro 3 vezes, como se fosse assim, que Pedro se lembrasse daquele dia tão triste, que ele fez aquele pecado da negação e que ele continuou assim ferido pelo resto da vida. Ele precisava que Jesus parasse perto dele, assim como eu também preciso e você também precisa, meu irmão. Que Deus pare perto de nós agora e fale para nós e pergunte para nós. Fala o seu nome, como ele falou, Pedro, tu me amas? E Pedro, ele sabia que ele precisava de ser curado.
Ele gostava muito de Jesus, muito, muito, muito. Ele admirava Jesus. Como que ele diz assim: Senhor, eu gosto, eu admiro, eu vi tudo que o Senhor fez, mas eu ainda sou fraco. Até que Jesus perguntou pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E ele, com a sinceridade de coração, como eu e como você podemos dizer para Jesus agora: Jesus, tu sabes tudo. Tu conheces Jesus Cristo, tu sabes que eu não tenho força para defender o teu santo nome do jeito que o Senhor merece, do jeito que o Senhor precisa. Tu sabes, Jesus, que eu ainda não sou capaz de te amar do jeito que o Senhor merece, do jeito que o Senhor precisa. Aquilo que o Senhor fez no alto da cruz por mim, Jesus, eu ainda não tenho forças, não tenho capacidade para reconhecer, mas Deus quer essa humildade do seu coração e humildade do meu coração. Como Pedro, naquele momento, como se Pedro dissesse para ele: Senhor, tu sabes tudo, tu conheces, Senhor Jesus, tu conheces o que passa dentro do meu coração. E Jesus, conhecendo o que passava no coração de Pedro, ele, como se ele fosse com a mão, pela raiz, lá na raiz do problema, e ele puxasse aquilo lá e arrancasse, e não deixou nada, nem um restinho, nem uma raiz podre lá dentro. Ele puxou tudo, meu irmão, e disse para Pedro: Pedro, apesar de tudo, apesar da tua fraqueza, eu confio em você, as minhas ovelhas, os meus cordeiros. Apacenta então os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Meu irmão, Deus, talvez Ele já tenha falado isso para você e você já tenha tomado posse. Mas Ele quer falar para você e quer falar para mim: tu me amas? E nós, como Pedro, nós vamos abrir o nosso coração para Deus. Senhor, eu abro o meu coração agora, neste momento, para que o Senhor possa me curar, do jeito que o Senhor fez com Paulo. Paulo, que era um perseguidor. Paulo, que era aquele perseguidor. Veja as pessoas que Deus usa. Pedro, com aquela ferida que ele estava no coração da negação. Paulo, que era o perseguidor, um grande perseguidor. Ele pegava cartas e estava indo para Damasco para prender e meter em cárcere todos que ali se achassem, defendendo essa doutrina, defendendo Jesus. Isso é o que ele queria, mas ele não sabia o que Deus tinha preparado para ele. Jesus tinha preparado um manjar que veio através de uma cegueira, através da dor. Naquele momento, como que Deus diz: rapazinho, pera lá, você veio até aqui com toda a sua arrogância, com toda a sua petulância, mas é você que eu quero. Você, apesar de tudo de negativo que você já fez, você tem valores que eu encontrei, e é em você que eu quero agora depositar a minha confiança. É você que vai agora pelo mundo para defender. E como Deus falou para Ananias, Ananias ficou até com medo quando Deus falou para ele lá curar Paulo daquela cegueira, batizar no Espírito Santo, fazer com que ele fosse batizado no Espírito Santo. Ele falou: mas como que eu vou atrás dele? Ele está com uma lista para matar, uma lista de nomes para poder matar, pessoas que defendem o seu nome. E aí Deus falou com ele, Jesus falou com Ananias: Ananias, ele não sabe o que ele vai sofrer por causa do meu nome. Ele será para mim um instrumento que vai levar o meu nome a todas as nações. Meu irmão, talvez Deus tenha depositado essa confiança em você. Toma posse do que Deus fala para você e fala para mim. Não importa o tamanho do buraco que você se encontra, não importa o tamanho do pecado, não importa o tamanho da negação, não importa o tamanho da perseguição e da traição. Jesus, Ele abre caminhos onde nós não conseguimos enxergar caminhos. E muitas vezes, meu irmão, você, do jeito que você está aí agora, e eu também, talvez nós estejamos mergulhados na nossa dor, nas nossas feridas, nos nossos pecados, como Pedro e como Paulo. E ele diz para você e diz para mim: apacenta as minhas ovelhas. Como ele disse para Pedro, ele disse para Paulo: tu serás um instrumento nas minhas mãos. Vai sofrer pelo meu nome,
mas vai levar o meu nome para todas as nações. E Deus estava com aqueles dois, assim como Ele estava com todos os outros discípulos, assim como Ele estava com todos os outros apóstolos, meu irmãozinho, minha irmãzinha querida, assim como Ele está com você e assim como Ele está comigo. Não se sente capacitado? Deus nos capacita. Deus nos capacita. Está diante de um tribunal? Não se preocupe, porque Deus, Ele colocará as palavras nas nossas bocas. Aquilo que Ele quiser falar, Ele vai falar. Como Ele falou com Jeremias também. Aquilo que eu disser, tu dirás. Aonde eu te enviar, irás. E é isso que Deus faz com você. E é isso que Deus está fazendo comigo, meu irmão. Por isso eu quero clamar pelo Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, pedindo a Deus que nós sejamos mais audaciosos para as coisas de Deus. Nós sejamos mais corajosos para as coisas de Deus. Eu quero pedir, Senhor Jesus Cristo, envia-nos, Senhor Jesus. Eis-nos aqui. Envia-nos, Senhor, do jeito que o Senhor enviou Pedro, do jeito que o Senhor enviou Paulo. E eu quero pedir uma bênção especial para todos os nossos sacerdotes, para o Santo Padre, o Papa Francisco, nossos bispos, para toda a nossa igreja. Agradecer a Deus por todos os nossos sacerdotes. Eu quero também pedir por todas as outras igrejas onde tem os pregadores, os pastores, falando e vivendo, não só falando, vivendo a palavra de Deus. Porque antes de falarmos, nós precisamos viver a palavra de Deus. Velai, filhos, velai sobre o rebanho que vos é confiado, não como dominadores, mas como modelos. E eu creio, meu irmão, que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, está preparando grandes vasos de honra para levar, defender a palavra dele. E para começar, meu irmão, não precisa de ir muito longe, não. Vai aí na sua casa, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, aí no banco onde você trabalha, na empresa onde você trabalha, no escritório onde você trabalha, na rua onde você está limpando, aí, do jeitinho que você está, no hospital onde você está trabalhando. Talvez você seja o paciente que vai levar Deus aí para os médicos, para os doutores. Talvez os doutores, levando a cura, vai levar Deus ali para os seus pacientes. Não sei, meu irmão, mas como ele disse para Paulo, ele não sabe o que ele vai sofrer ainda pelo meu nome. Mas sofrer com Cristo, meu irmão, é uma paz infinita. Pedro e Paulo sofriam com alegria, com sorriso nos lábios, com alegria. Eles não se sentiam cansados. Hora nenhuma eles se sentiam cansados, porque o próprio Senhor estava capacitando-os. Amém? Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima estejam com cada um de nós. Graça e paz para todos nós. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.